hoje a conexão é com o olhar de Sandra Strauss, essa mulher linda que está aqui comigo, uma querida amiga que se graduou em engenharia de biotecnologia e foi para a engenharia da alma, para conectar almas, né? Sandra, ela está aqui para falar de um desafio que começou com uma obra dentro da casa dela, né, Sandra? E aí levou para muitas transformações na vida dela, outros desafios. Conta pra gente. Eu estava aqui pensando, Paty, primeiro um prazer estar aqui, porque você para mim é uma amiga. Começou com uma cliente conectou olhares, nos conectou, a Xanda. Verdade. E eu falo isso para os meus alunos, né? Busquem conexões reais, deem o seu melhor, que as conexões e pessoas assim como você entram na vida e ficam para sempre. Que já são anos, né? Já são anos. E aí você me deu um desafio de pensar num grande desafio da minha vida que mudou. Eu acho assim, Paty, eu acho que a vida ela é um desafio após o outro, né? A gente chega aqui num dia, aí às vezes a gente tem um desafio de não dormir tão bem, como é que a gente acorda? E o grande desafio que me levou a uma transformação foi o conhecimento da Kabbalah mesmo, porque esse autoconhecimento, essa inteligência pautada numa tradição é algo tão prático. Então, a gente não acorda bem, o que a gente faz? Tem que estar disposto, vai lá, é um desafio, tudo é um desafio. Mas pensando no grande desafio, eu falei, gente, qual foi o grande desafio da minha vida? Será que foi a morte do meu pai? Será que foi uma transformação que realmente mudou o prumo? Eu escolhi essa obra, porque realmente foi onde mudou tudo. No meio de uma obra onde tudo era um sonho, né, morando de frente para o mar. E o que a gente espera de uma obra? A gente espera uma transformação, em uma 2 reforma. meses, 3 meses, no máximo. 3 meses, né, 1 ano, aí foi para 2 anos. Mas realmente ali foi o grande desafio, porque quando eu olhava para aquele espaço e via tudo dando errado, o marceneiro que faliu, o empreiteiro que sumiu, o marmoreiro que quebrou, uma energia de falência, e que isso começou a refletir diretamente na minha vida e na vida da minha família. Meu marido, na época, pegou uma hepatite C e foi perdas financeiras. Era tudo dando errado. E eu olhava para aquelas paredes, eu falava, gente, não tem só a ver com físico. E eu, como engenheira, né, ainda muito pautada na matéria, apesar de engenharia também ter uma parte muito energética em tudo, porque tudo tem energia. Mas não é um pensamento comum entre os engenheiros, né? Não é. E você ainda não estava ligada na Kabbalah ou já estudava Kabbalah? Não estava. Eu falei, tem alguma coisa além. Esse tem alguma coisa além foi que não me prendeu. Foi meio que um chamado, vai além dessas 4 paredes, vai além daquilo que é físico. E difícil, né? Porque a gente vê para crer, ao invés de crer para fazer acontecer. E você se tocou disso porque alguém te falou, Sandra, não é possível, tem alguma coisa aí espiritual acontecendo, energética, ou não? Veio de você mesmo? Veio de dentro. Eu falei, o que eu faço? Eu vou conversar com meus amigos, que deve ter alguma coisa estranha aqui, vou conversar com o pai de santo? Não, vou conversar com o meu rabino. Que eu me lembro que quando eu comecei a estudar, e naquele momento, o que se falava de energia para ambientes, né? De 99 para 2000. Feng Shui. Exatamente, o Feng Shui, o Feng Shui. E eu tinha uma professora chilena, as conexões, sim, né? Sim. Que falava assim, procura a tua egrégora, vai procurar a tua egrégora. Egrégora, eu não sabia o que era isso, né? Um grupo de pessoas que pensa igual, que pulsa uma mesma energia. E aí eu falei, vou procurar meu rabino. Vou procurar o rabino para dizer que a minha obra está dando errado, que a minha vida está de cabeça para baixo? Sim. Foi quando ele falou, começa a estudar Kabbalah, você vai encontrar as respostas. Porque Kabbalah é para quem precisa de respostas. Eu falei, imagina, Kabbalah para mim era vida após a morte. E eu ainda muito pautada naquilo que é físico, com medo da morte, que depois isso se transformou até num livro.
É mesmo? É Qual é o livro? Engenharia da Alma Transformando Medos em Potências. Ah, Né? tá bom, foi levado. Esse também foi eu acho que ali foi o grande núcleo, né, de uma grande transformação. E aí eu fui entender o que estava acontecendo de errado, o que tinha de energia de falência, e realmente o espaço tinha uma memória de falência. E Que aí loucura. aquele momento assim, para quê? Não é nem o porquê a pergunta, é para que eu fui atraída para esse espaço? Para que eu fui parar ali? Só que quando a gente está no olho do furacão, a gente está querendo se salvar, a gente está querendo... É oxigênio, não vem... será que esse é o meu propósito de vida? Ninguém vai pensar isso no momento de um desafio onde você está sem oxigênio. Então, aquilo foi se revelando, mas foi se revelando com um estudo. Então, para quê? Tem um para quê maior. Né? Tinha um para quê que foi se mostrar nesse estudo, onde eu identifiquei o meu propósito de vida. Eu falei, gente, se isso aqui vai me salvar, isso aqui vai salvar a minha vida, vai salvar a minha família, eu preciso fazer isso pelos outros. E o que você identifica que na Cabala veio como uma resposta para você? Não sei se é tão assim fácil de responder. Para mim foi, porque como a biotecnologia era o estudo científico de circuitos de equipamento médico, então eu tive um preparo, era em mim que tinha que baixar mesmo essa sabedoria, né? Porque eu tinha um preparo para isso, um preparo de estrutura, que é equipamento médico, então eu entendia de circuitos, né? Fiz 12 cursos médicos, medicina, cura. E aí, quando eu comecei a estudar Cabala, que é uma filosofia espiritual que estava escrito ali, Keter, Amizrar, a coroa é o Oriente. Eu falei, a coroa da árvore da vida, que é o nosso primeiro... a nossa primeira fonte de energia, a coroa. É aquilo que conecta a gente em algo maior. Eu falei, gente, eu vou pegar a árvore da vida, a coroa, que é a fonte número 1 da árvore da vida de um circuito, é o Oriente, então ela está no leste. Nisso que eu botei o circuito da árvore da vida no leste da casa, foi como se ele tivesse dissolvido, uma coisa meio mágica, uma coisa de um holograma. Aquilo, você vê, né? Aquilo me tirou o fôlego. Eu falei, uau! Então, no Feng Shui, o Baguá é o diagrama, é o circuito interpretativo. Na Cabala, coisa que ninguém tinha descoberto ainda, é a árvore da vida. E aí, quando eu levei para o meu rabino, eu falei, rabino, olha isso. Ele falou, é isso. Isso aqui foi feito para ser aplicado. Vai procurar, que deve ter alguém que já fez isso. E aí eu procurava, fui para os Estados Unidos, fui para Israel, fui para o Peru, fui para o Equador, não. E até então, como é que era vista a árvore da vida, assim, para quem não sabe nem do que se trata? Então, a árvore da vida é um circuito de energia. Da mesma forma que a gente tem um circuito hidráulico, um circuito elétrico na nossa casa, a gente tem um circuito de memória. E esse circuito, ele está em tudo, ele está no universo, para se interpretar o universo, os planetas, as constelações. Ele está na casa, ele está na gente, ele está em tudo. Por quê? Ele é um diagrama didático. Então, é uma forma da gente aprender a lidar com a energia dos nossos ambientes, com a nossa energia e com a energia do universo. Então, da mesma forma que a gente vê um diagrama, o eneagrama, por exemplo, que é um diagrama, a árvore da vida é um diagrama didático. Então, é uma forma de aprendizado, um conhecimento, e ele é aplicável. Isso que é incrível. Como é que se via até então? Em textos, que ninguém entendia nada do que se tratava. Porque a Cabala, com 5.700 e tantos anos, para ela ser entendida do jeito que ela é hoje, a humanidade precisava estar com esse receptor aberto. Precisava estar um pouco mais preparada, né? Precisava estar preparada. Né? E eu, durante muitos anos, Paty, as pessoas achavam muito interessante o que eu falava, mas não entendiam nada do que eu falava. Porque tinha uma linguagem difícil. E com 25 anos, qual foi o grande desafio? Foi facilitar a linguagem. Então, árvore da vida, 10 fontes de energia, certeza, convicção, esperança, fluidez.
Quando eu estou desesperançosa, quando eu estou com dúvidas, quando as coisas estão atravancadas, eu tenho que acessar essa fonte em mim e abrir, porque senão eu só vou me enrolar em mim mesma. Né? Prosperidade, sabedoria, o quanto a gente sabe das coisas e a gente não usa. Sim. E isso, eu estava agora num final de semana falando sobre alimentação. O quanto a gente sabe o que faz bem e o que não faz, e a gente às vezes não aplica. Ou na alimentação, que é algo que a gente bota pra goela dentro. Pra dentro. Então, se Nossa a gente gasolina. escolhe... Nossa gasolina é o que? Adulterada? Se a gente escolhe um adoçante, a gente sabe que aquilo é veneno. Por que não toma um café? Ah, porque é amargo. Maravilhoso. É o gosto original do café. Ele é amargo. O café é para ser amargo. Não é para ser doce, com adoçante, com açúcar, com coisas que inflamam a gente. A gente já sabe disso. Por que não aplica? Então, eu acho que o autoconhecimento, que é o que a Cabala traz de mais profundo, autoconhecimento, espiritualidade. Espiritualidade não... As pessoas têm tabus em relação a essa palavra. Alma penada. Eu já escutei de tudo. O que é espiritualidade? Não, é espírito vagando. Não. Espiritualidade é você conhecer o seu espírito. E onde você tem colocado o seu espírito? O espírito na gente é 90% dessa totalidade. Sim. O corpo é 10%. Só que uma coisa não anda sem a outra. Só que a gente é muito mais do que isso aqui. Muito. É o além. É um campo que a gente ninguém ensinou pra gente. Disciplina. Onde é que está a disciplina? Está na alma. Onde é que está a permanência? Está na alma. Você precisa se conhecer para acessar suas forças. Você diferencia alma de espírito? Na Cabala tem essa diferenciação, porque da mesma forma que o corpo é cabeça, tronco e membros, na Cabala é alma, que é instinto, espírito, que são as emoções, e a consciência. Então tem consciência, mas está tudo num campo de energia. Sim. Então tudo é alma. Para facilitar, tudo é corpo, tudo é alma. Mas tem, sim, o aprofundamento. E aí você escreveu o livro Engenharia da Alma. Transformando medos em potências. Mas isso foi depois da Cabala da Casa. Sim, o primeiro foi... Vamos chegar lá. Primeiro foi a Cabala da Casa, né? Foi o grande então voltando. Propulsor. Você aplicou a árvore da vida num circuito... Na planta baixa. Na planta baixa da tua casa, na época. Foi. E aí, quando você aplicou, você foi entrando em cada... Como é que se chama? Cada ângulo da... Cada ângulo, cada cantinho, cada cômodo. Então, o canto leste, que era o meu quarto, representava a minha certeza, a minha convicção, a minha esperança. O que eu faço com aquilo? O corpo, né, precisa ter um sentido maior. Então, a casa não era só aquelas paredes, ela era um circuito de energia. Ela é um circuito de energia, ela é um organismo vivo. Então, teu quarto estava em qual... Estava no leste. Que é... Certeza, convicção, esperança e fluidez. Onde tudo estava travado. E aí você foi pensar, o que está acontecendo aqui que não está fluindo? O que está acontecendo aqui? O que eu posso trazer de cura para esse espaço que é no ambiente, que é em mim e que é na dinâmica da minha família, para vibrar e atrair coisas boas? E aí entram as ferramentas da Cabala, que são as letras do alfabeto hebraico. E aí como é que você chegou nas letras? Pois é, porque o estudo é todo... Eu fiz uma síntese de letras, que são as letras da criação, são como se fosse um DNA espiritual do universo. Quando Deus está criando o universo e disse Deus que haja luz, que é a primeira fonte, que é essa certeza, convicção e esperança, tudo tem uma interconexão. Né? Ele está criando com as letras, com a linguagem. Então, 22 letras, cada letra é um símbolo. O que o símbolo faz? Ele conecta o nosso inconsciente ao nosso consciente, que eu fui estudar também em Jung. Foi muito aprofundamento. Né? Para que o consciente seja a nossa tomada de escolha. Então, no momento que você escolhe de forma consciente o que você quer para a sua vida, você tem certeza que são sementes que você está plantando e que você vai colher. Se a gente
escolhe o tempo inteiro de forma inconsciente, essa semente pode se tornar qualquer coisa. E um dia você está saindo da sua casa, você tenta abrir a porta, você não consegue, porque tem uma árvore imensa ali que um dia você plantou essa semente de forma inconsciente. Então, a Cabala ela amplia a sua consciência para você fazer escolhas mais claras. E as letras do alfabeto hebraico são informações, né, que conectam o seu inconsciente ao seu consciente, e cada letra tem uma energia. Né? A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, paciência, calma, o divino, o sagrado. Letra Beit, o beta, né? O B, é a memória. Que memória está pulsando ali? Que memória você precisa transformar? E assim vai, 22 potências. Que aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou botar cada letra num cantinho para poder vibrar e atrair, porque é isso. E você já sabia o significado da energia de cada letra? Fui estudando. Mas isso pela Cabala também? Pela Cabala. Tá. Então, é a árvore da vida, 10 fontes, aplicadas como pontos cardeais no nosso... Na planta da tua casa. Na planta baixa da nossa casa. Então, a gente tem norte, sul, leste, oeste, tem o centro-oeste, tem o nordeste, tem o sudeste, são 10 fontes, Sim. 10 pontos cardeais. E tudo é muito casadinho, né? Porque o universo é perfeito. É só a gente ver um sentido maior e trazer para as nossas casas. E aí... Eu imagino como é que você ficou na época. Quer dizer, eu não consigo nem imaginar. Muita informação, eu muito acho que download, eu era muito né? jovem, então tinha uma energia extra ali. Muito download. Talvez se isso tivesse pairado aos 50 anos, não sei, né? Mas eu acho que eu era muito jovem. Foi no momento certo. É, exatamente. Acho que é o momento, é o tempo certo. E aí você colocou as letras em cada canto da tua casa. E as letras são instrumentos de contemplação. Aí você olhava para as letras. Olha, né? A gente olha para a letra. Porque a janela da alma são os olhos. Então, aquela vibração, ela tem uma ressonância, ela adentra os olhos, que com a respiração ela sabe o caminho que ela precisa tomar. Então, é como você acendesse um interruptor de luz, da certeza, da convicção, da esperança, da fluidez, no teu ambiente, mas você não está desassociado do ambiente, então você acessa em você também. Então, são interruptores de potências. Uau, é muito incrível. É muito incrível. Né? E aí a gente vai escolhendo de acordo com a necessidade, muito simples. Porque é igual a gente tomar eu gosto das metáforas, né? Você toma água. Quando você toma água, você não dá um comando, né, que vai entrar pela boca, vai ter saliva. A água está entrando, gente. A água está entrando, né? Enzimas digestivas que vai para cada célula. O corpo tem a inteligência de mover a água para onde tem que ir. E essa contemplação também tem a inteligência da alma. Então, você contempla, você respira e é o tempo de um interruptor de ligar uma luz que está apagada no seu ambiente, uma luz que está apagada no teu circuito, da sua alma, da sua casa. E esse foi o grande desafio. Claro que parece tudo fácil, parece tudo lindo, na hora que está pronto, né? A pessoa que, eu penso assim, a pessoa que inventou o cadarço. Uma coisa tão simples, é só amarrar. Mas até chegar nisso. Sim. Né? Então, é uma descoberta e isso mudou totalmente a minha vida, porque eu falei, uau! Em quanto tempo você sentiu as coisas se transformando dentro da tua casa, assim? Apareceram mais desafios até você decidir o que você ia fazer? Se ia continuar com a obra, se não ia continuar? Se ia ficar naquela casa, se não ia ficar? Como é que foi isso? Eu acho que em momento nenhum teve uma desistência, nem da obra, nem da casa. Porque era um sonho conquistado. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Né? Hoje eu estava falando disso. Uma coisa é uma desistência, outra coisa é uma... tem uma palavra específica. Desistência e uma renúncia. Tá. Coisa é você renunciar porque você se pergunta, isso é ego ou isso é alma? Eu estou renunciando, né? Eu estou teimando ou eu estou... que é uma insistência ou eu estou permanecendo? A permanência
é o que não vai te levar à desistência, porque tem um propósito maior, tem um para quê. Aham. Agora, às vezes, a gente tem que renunciar mesmo, porque aquilo já. É. Você vê que é uma teimosia, é algo que o seu ego quer. Quando é que a gente sabe a diferença? A teimosia, ela responde ao ego, que é um custo-benefício de imediato, e tem pressa, e tem Sim. urgência. Um Às vezes tem desgaste, um esforço. um desgaste, um esforço que está te exaurindo. Aí Uhum. não vale a pena, aí você realmente tem que renunciar. Não é Uhum. uma desistência. A desistência, ela vem como você abrir mão de um sonho maior. E aquilo É. ali era um sonho de morar de frente para a praia, era um sonho que eu tinha desde criança. Não é que a gente desiste de uma coisa que é Aham. tão Aham. especial nas nossas vidas. Então, eu tinha que realmente organizar E a você, na época, energia. você descobriu que tinha mais a ver com o ego ou com a alma? Querer continuar na casa. Então, totalmente com a alma, porque por que que eu fui parar Tá, naquele lugar? tá. São 25 anos de descobertas. Aham. Eu me tornei de engenheira, que eu podia simplesmente entrar num hospital 7 horas da manhã, Sim. sair 6 horas da tarde, mas não era isso. A minha alma precisava de muito mais. E talvez se ela não tivesse aquele desafio, talvez ia ser aquela coisa Aham, metódica aham. e talvez hoje eu tivesse totalmente, sabe, já sem um Sim, sim, propósito sim, sim, maior. sim. Então teve uma construção. Essa construção, ela inclui um coletivo, porque eu acho que quando a gente inclui um coletivo, a gente também tem um propósito maior, não para no nosso umbigo. É. E eu falei, pô, isso funcionou para mim, isso tem que virar Você sentiu que tinha livro, que passar. isso tem que virar método, eu tenho que formar pessoas, mas imagina, eu fui começar a formar pessoas 20 anos depois. Caramba, foi tudo isso. Foi tudo isso. Esses jovens de hoje em dia, né, que querem É, tudo, né, imediato, papum, não dá, não não dá. é, tem um tempo Tem. de maturação, tem o tempo do desabrochar, tem o tempo da escola, tem o tempo, É. O nosso tempo nosso interno. tempo interno, e isso tem que ser muito respeitado. A gente não está olhando para esse nosso tempo interno. A gente está sendo engolido por um tempo imediático das É, mídias, né? é. Que onde tudo você quer um resultado em 10 segundos, às vezes até menos. Se o conteúdo não tem 3 segundos e não te chama atenção, você não dá nem. O que são É. 3 O que que são segundos? 3 segundos? Estão dizendo que é menos, tá? Não pode ser. É. Não tem, então Que é a acabou. primeira impressão, assim. Então, É. quais são as dimensões, né? Assim, num tridimensional, que é o que a gente vê aqui no físico, que são 26 dimensões. Não dá nem para falar sobre isso, né? Aham. Você vê o quanto a vida é muito mais ampla do É. que tempo, né? Tempo, espaço, que são as grandes dimensões. O que é o tempo e espaço? É o momento que a gente está, o aqui e o agora. Agora. O tridimensional é a altura, largura e profundidade, Aham. que é o que a gente enxerga, que são as dimensões físicas. Mas se o tempo está estreito, o que vai sobrar para a gente? A gente tem que se dar tempo. A gente tem que se dar tempo. E por a gente não estar se dando tempo, tô colocando numa sociedade de uma forma geral, né? A gente se desconecta demais do Não tem nosso interior, da conexão. nossa alma, de tudo. Então, essa história de permanência, de existência, renúncia, que a gente está falando aqui, para a gente poder superar os desafios, eles estão na 7ª esfera, na 7ª dimensão da árvore da vida, que é Netzach. Eu falei em Keter, a coroa, Aham. Netzach é a vitória. E esse é um tempo que ele é o tempo da alma. Ele não é o tempo do papum. Para você identificar um desafio, para você entender que você precisa permanecer para te levar a uma vitória e você superar os desafios, é tudo uma coisa só. Certeza, convicção, esperança e fluidez é uma coisa só. Permanência, superação de obstáculos e vitória é uma caixinha. No caso da casa, é o canto sudoeste da casa. Uhum. Então, você vê como espaço, tempo, está tudo conectado nessa árvore da vida. Eu acho que o conhecimento da árvore da vida é
o grande autoconhecimento. Eu acho que eu não me canso de descobrir coisas novas na árvore da vida. E assim, eu tô lembrando aqui de que eu fui testemunha dessa época, né? Não só no meu consultório, na minha casa, mas quando você pegou uma obra num restaurante em Ipanema, que era um ponto zebra. Lembra disso? Lembro. Anos, toda hora trocava. E aí, quando você foi lá, você identificou, botou lá na planta baixa e durou muitos anos aquele Foi restaurante 20 e ali. tantos anos. Foi Só foi muito parar naquele impressionante. momento que tudo parou. Mas esse restaurante ele foi por muitos anos uma vitrine, porque Sim, tem muitos lugares assim, né, que a é. pessoa fala, ali tem uma caveira de burro. Você acha que alguém enterrou uma caveira de burro? Isso já é uma memória de uma conotação de algo que não vai dar certo. Aham. Então, se a pessoa não mudar isso no seu sistema de crença, é igual o gato preto. O gato preto dá azar. Por que o gato preto dá Não, azar? tadinho. Isso é uma crença É, extremamente limitante. é. Então, a primeira mudança é na crença, que influencia o pensamento, que influencia o sentimento, que influencia nossas Nas escolhas. coisas que a gente acredita, né? Exatamente. Então, tudo começa na crença. Não é ver para crer, é crer para ver. E aí, como é que foi? Você conseguiu perceber a mudança da energia de falência e se transformando? Em energia de prosperidade. Porque a gente pode alcançar a energia da prosperidade. Hoje em dia também virou meio clichê, né? Alcance a prosperidade em Aham, 3 minutos. Não, aham. é uma É uma construção. construção. Então, a prosperidade tem a ver com a sua sabedoria, tem Aham. a ver com a sua intuição também. Enquanto certeza, convicção, esperança, fluidez, permanência, superação de obstáculos, vitória, sabedoria e prosperidade e intuição. É um lugar dentro da gente onde Deus fala diretamente. Antigamente eu falava que era banda larga, hoje em dia é fibra ótica, ela vai mudando, né? Não tem mais banda larga. Mas é algo que a intuição ela é algo muito. Não vai te botar em roubada. Agora, quando ela vira mental, que você já começa a se questionar: será que sim, será que não? Seus medos, suas barreiras, você já vai trazendo para a sua intuição e já perdeu a conexão. É. Então, essa obra te levou a enxergar um sentido maior para a vida, né? A obra me levou para um sentido maior. Um desafio que a gente não sabia nem como é que a gente ia acabar de pagar. Como é Que que ia loucura. se curar daquilo tudo, das decepções, porque é uma desilusão atrás da outra. Você acorda já com uma desilusão, você acorda já com uma frustração. Como é que vive assim? Aham. Né? Tem que buscar um sentido maior para o desafio. É. Porque o desafio, claro que eu falar de carteirinha assim parece fácil, né? Mas o desafio, ele vai te mostrar um sentido maior, um para quê, ele não Sim. vem do nada. Né? E é por isso que eu chamo vocês aqui, porque assim, principalmente para falar de desafios que foram superados, para mostrar que tem saída sempre, né? Se você buscar a saída. Lógico, tem que Porque buscar, se tem você que se querer buscar. vitimizar, se você Exatamente. julgar, se botar essa responsabilidade em terceiros, Aí você você só não afunda. sai. Só afunda. Você afunda cada vez mais. E não adianta culpar ninguém. Mas o governo, mas a sociedade, mas o banco, mas os juros. Não. Não. É você tomar a sua força que você tem e falar: o que eu vou fazer por mim? É autoconhecimento? Então vou atrás. É espiritualidade? Então vou rezar um salmo. Vou mudar minha vibração, vou mudar minha frequência. Às vezes, em ferramentas tão simples, uma leitura de um salmo é algo que modifica completamente. Mas isso é religião. Não é. É inteligência espiritual, é alma. Assim como uma oração, seja qual for a religião, ou um mantra, você entra naquela frequência, né? Eu me lembro que uma vez eu estava num lugar e era o pessoal de yoga e começou a cantar aquelas músicas, que são vários mantras. Nossa, parecia que eu ia sair dali, flutuar. Porque a gente entra numa outra frequência, né? E tudo é Que é a frequência. das letras. Exatamente. As letras têm frequências
que é uma frequência? É só a gente pensar numa rádio. Uhum. Hoje em dia, a gente aperta um botão, mas quando a gente buscava no dial, uma frequência, tinha um chiado, tinha a Chiadinho, né? sintonia, que não era fina. Então, por exemplo, cada salmo tem uma sintonia fina para uma determinada finalidade. Uhum. 150 salmos. São muitas finalidades, né? O que é tão simples você pegar... O que eu preciso nesse momento? Eu preciso ajustar a minha energia. Eu quero tocar na minha sintonia fina. O seu salmo pessoal. Posso falar aqui, né? Posso dar a dica, né? Uhum. O salmo pessoal da pessoa, adoro falar isso, salmo pessoal da pessoa, é uma redundância, é tão gostosinha. É a idade dela mais um. Então, se eu tenho 52 anos, o salmo 53. Ah, que legal. Se tem 40, 41. Se tem 90, 91. E aí, esse salmo, ele é móvel. A gente tem um fixo, mas esse é um móvel. Isso é fácil. Onde é que encontra? Na internet. Eu tenho um e-book para facilitar, porque é o quê? Primeiro Testamento? É Segundo Testamento? É Primeiro Testamento, porque ele é vinculado à energia do rei Davi, que é quem escreve. E os salmos são tão poderosos que eles ultrapassaram qualquer barreira religiosa. Então, o catolicismo, o judaísmo, o candomblé, tudo reza salmo. E mais num ajuste de frequência mesmo. Então, o que está dizendo ali? Vou ao vale da sombra da morte. Mas o que é isso? Não é entendimento. A gente não entende Deus, a gente às vezes não entende energia, né, palpável, a gente quer uma vibração. Então, o que isso quer dizer? Não importa o que quer dizer, não tem entendimento, tem uma vibração. Então, você vai ler, claro que quando a gente lê em português, o cognitivo já leva para um lugar de entendimento. Do conhecido, Do conhecido, mas se desgruda das palavras, do literal e sussurra. Porque até a forma de ler um salmo é importante, você trazer para a boca. A boca, na árvore da vida, é o concreto. Então, toda energia precisa de algo para se manifestar, é um manifesto. Então, traz para a boca. E é muito simples ver, preciso de um salmo para sair do atoleiro, né? Abrir os caminhos, tem salmo. Preciso do salmo para ganho de justiça, tem salmo. Preciso do salmo para ficar calma para um podcast, tem salmo. Tem salmo. Então, é muito simples, isso, é mais se quiser, tá no teu e-book para descobrir qual é o salmo. Dos salmos. Porque eu precisei organizar, Paty. Muita informação. Muita informação, é muita sabedoria. E que cada vez a gente se trabalhando, ela vai se manifestando. Então, hoje tem Cabala da casa, Cabala do nome, Cabala da casa, árvore da vida do seu ambiente, Cabala do nome, a sua árvore da vida, da sua identidade. As 10 primeiras letras do seu nome também, muito simples, ginástica da alma. O corpo você precisa condicionar, fazer uma série de repetições. A alma, idem. E aí tem um monte de coisa, né? Então, a forma que eu consegui organizar foi essa. Então, cada metodologia tá tudo organizadinho, foi um trabalho, uma construção aí de muitos anos para chegar... 25 anos, né? 25 não é de um dia para o outro. E a respiração você também inclui, né? Tem que ter respiração. No momento de meditar com a letra. Por quê? Quando o bebê está na barriga, ele ouve e o coração bate. Então, tem uma relação energética, fisiológica, anatômica entre o coração e a escuta. A escuta empática, escute com o coração. Né? Só depois que ele nasce é que ele abre os olhos e que o pulmão. Então, também tem uma relação fisiológica, anatômica, energética entre a visão, o olhar e a respiração e o pulmão. Então, é ao respirar e ao contemplar que essa energia sabe o que ela precisa fazer. É muito simples. O seu comando é cuidar de ter uma letra, um símbolo, para você olhar, contemplar, inspirar no valor numérico da letra e em menos de 1 minuto você já abriu, E isso vai te dando E é uma disciplina força. Que você tem, você pratica todo dia. Todo dia. Pratica e ensina. Pratico e ensino. E eu falo isso para os meus alunos. Não adianta você ensinar uma coisa que você não faz. Então, pelo menos 2 vezes por dia. Você que ensina tem que praticar.
É verdade. Imagina você ir num... A prática tem que condizer ao discurso, né? Porque esse é o problema da humanidade, a falta de coerência, a Sim. falta de... Como é que você fala para alguém fazer alguma coisa se você não faz? Isso Não. para filho, então, né? Pois é. Não fuma, tá lá o pai fumando. Para com o celular, tá lá Para o com o pai no celular, tá lá, né? Vamos tirar o celular da mesa, tá lá com o celular. Tem que parar no sinal vermelho. Não, para no sinal vermelho. Ainda mais carioca, né? Que já sinal amarelo, né? Acelera, né? É tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A gente precisa ajustar. Ontem, por acaso, eu vi um vídeo. Eu não sei se a pessoa era americana. Não, acho que ela era brasileira. Não me lembro. Eu sei que era uma pessoa falando do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito, que tem a ver o feminino, o masculino, e que... Me corrija se você souber, assim, porque um lado que eu acho que é o feminino é quando você tem as ideias, você sonha, não sei o que, e é o masculino você realiza, que seria o lado direito. Então, exatamente. Vem por aqui e se você não realiza, o fluxo para, algo, não sei, começam a aparecer coisas. Isso é a árvore da vida. É por isso que eu lembrei disso. O lado esquerdo, o que é a árvore da vida? São um circuito com 3 pilares, 10 fontes energéticas. O lado esquerdo é o receptor, é o feminino. É o receptor, então é. O lado direito é o doador, é o masculino. Ah, mas é o homem que é o provedor? Não, é o masculino que é o provedor. É o masculino que dá a semente. Ah, isso é super importante. A gente falar aqui do que é o masculino e o feminino, sem pensar em homem e mulher, né? E gênero. Isso, explica pra gente, assim, o que é o masculino e o feminino dentro de cada um. Quando Deus estava criando, e a gente acha que ele primeiro criou Adão, o homem, mas não, era um ser que ele era completo em si só. Então ele tinha o masculino e o feminino já. Onde são 2 forças latentes que habitam tanto na mulher quanto no homem. O masculino, doador, provedor, foco, disciplina, né? realização. Uma mulher que não tem conexão com o seu lado masculino, ela não realiza. Né? É muito importante. Só que a gente tem que saber equilibrar, porque hoje as mulheres estão tão realizadoras que elas também estão deixando esse lado feminino, que é o lado da intimidade, que é o receptor, que é o que cura, que é o coletivo. Porque o masculino, ele é quanto que eu vou ganhar, 1 mais 1 é igual a 2. Né? Você já viu como é que mulheres fazem negócio? A gente faz trocas, a gente vai precisar ressignificar isso também, porque senão vai faltar dinheiro no mundo. Né? Nós somos abundantes, muitas vezes sem ter o dinheiro que um homem tem, que às vezes ele é até meio escasso, porque vai precisar equilibrar essas forças. Abundância, masculino e feminino, coletivo e individual, né? O masculino, foco, disciplina, tá? Mas vai precisar trazer o olhar do coletivo, senão a gente vai continuar tendo esses dirigentes que só olham para o seu umbigo e não estão olhando para o que é coletivo. Eu não sei se você assistiu Conclave, você assistiu? Assisti. Eu achei que o final é muito isso. Não vou dar spoiler, mas não sei se você fez essa conexão. Sim, total. Muito. Cadê o feminino? Exatamente. Né? Como que precisam estar os dois juntos, né? E precisa. Então, eu o tempo inteiro também nessa... O meu público é muito feminino, né? Mas eu o tempo inteiro nessa busca também de trazer os homens. De trazer os homens, e eles vêm, mas são homens que realmente estão voltados para um coletivo. Porque se estiver ligado só para você, imagina, vai estudar espiritualidade, não, vai 1 mais 1 igual a 2 e vai ficar na mesmice. E o quanto um homem que tem essa alma feminina, né, não estou falando de gênero, mas o quanto ele é amplo, o quanto ele é interessante, o quanto ele é criativo, o quanto ele é inclusivo. Sim. Né? Então, aí você estava explicando que o lado esquerdo é o receptor. É o feminino. É o feminino e o direito... É o doador, é o masculino. Então, que realiza. Até na hora de pagar, a gente paga com a mão direita e recebe com a esquerda. Esse é o fluxo. Esse é o fluxo. Então, é para lembrar, né? O que a gente paga com a mão direita? Hoje nada. Eu brinco com o pedágio. Paga o pedágio, que aí você vai pegar o troco. Para lembrar que tem um fluxo. E não entra no contrafluxo.
Senão é remar contra a correnteza e a gente cansa, né? É. É um esforço. Então, é por isso que eu falo, cabala você recebe, mas você compartilha. E, e você sai dessa energia egóica e vem para uma energia de altruísmo, porque é isso que a gente precisa. Porque se achar que vai faltar, vai faltar. Vamos botar no fluxo, vamos entrar num compartilhamento É o paradigma colaborativo. paradigma da escassez, da abundância, do medo e do amor, né? Exatamente. Eu vou comprar aquilo porque eu tenho medo que acabe, porque eu tô precisando, porque eu preciso mostrar. Isso é ego, é medo, né? Ou, não, eu vou comprar aquilo porque, nossa, eu fico tão alegre quando eu uso isso, né? Ou vou dar para a pessoa. Já é amor. Já é amor. Né? A energia do medo, ela é importante quando ela é um limite, ela é um temor, até onde eu posso ir. Né? Então, ele é super benéfico. Muito. Mas quando ele é algo que te trava, que impede que você seja quem você veio ser, eu podia, naquele momento do apartamento, ter me travado ali. Ai, vai faltar dinheiro, vai faltar tudo. Não, eu fui para cima. Vou investir em quê? Em conhecimento, que foi o que falaram para eu. Eu não 25 para 26 anos, investir em conhecimento, imagina. A pessoa tem que se ferrar toda e chegar no poço, no fundo do poço mesmo, para procurar Deus. Por que precisa ser assim? Acho que a gente pode dar um passinho para trás e já começar a procurar algo que é maior do que a gente para trazer um sentido. E para você foi um desafio também esse convencer as pessoas ou mostrar que isso acontece? Eu não tento convencer ninguém. Mas você quis passar para as pessoas. Mas foi, acho que através do meu exemplo, e contando, e compartilhando. Tinham pessoas que duvidavam ou que desvalorizavam o que você falava? Não. Eu nunca encontrei isso. Porque você já estava Eu nunca encontrei isso. Nem na ortodoxia do judaísmo mais cética, eu encontrei uma resistência. Mas eu acho que isso tem muito a ver com todo um contexto muito maior. Eu fui fui dar aula num lugar que era muito Midrash. no Midrash, que tinha, né, uma força ali, e aí foi realmente uma vitrine das aulas, mas convencer, olha, vem, faz isso. Não, eu acho que era muito o que eu emano, Sim. que é a minha verdade. Sim. E aí não tem que fazer esforço. Eu acho que é um pouco por aí, né? Então, dentro da ortodoxia, hoje, a conversa entre rabinos, entre rabinas, uma conversa tão ampla. Eles falarem, uau, como é que você é engenheira, né? Pegou a árvore da vida. O que era a árvore da vida dentro do universo judaico? Era uma coisa quase intocável. Né? Para homens acima de 40 anos, isso foi até os anos 80. Jura? Está tudo muito fresco ainda, a gente ainda vai experimentar muito, mas chega logo, não te demores. O que você diria para uma pessoa que está passando por um desafio grande, que não conhece Cabala, qual a sua mensagem para essa pessoa? Busque Deus. Né? E o que é Deus na visão da Cabala? Não é um velhinho de barba. Deus é a sua melhor versão. Se nós formos feitos, imagem e semelhança dessa força, então a gente tem essa força. Imagem, semelhança, esse é código dentro da Cabala. Coloque aquilo que você chama de Deus dentro de você. Então ele é onipotente, ele é forte, ele é vibrante, ele é luz, ele é clareza. Coloca isso dentro de você. Agora, como? Conhecimento, prática e celebração. São os 3 pilares da Cabala. A gente precisa entender, a gente precisa buscar o estudo. Como é que eu primeiro fui engenheira para depois ser uma professora de Cabala? É muito estudo. E é tão bom estudar. É muito bom. É que a gente quer tudo pronto. Nós somos eternos aprendizes. Não é? É tão bom. É tão bom a gente saber que não sabe tudo, né? Imagina. Que a gente fica aberto para aprender, né? E esse aprendizado, essa abertura, se chama humildade. A
gente acha que humildade tem a ver com submissão. Não, humildade Não. é abertura de aprendizado. É humus, é terra fértil. Como é que vai plantar na terra seca? Não, tem que estar úmida, humus, né? É muito linda essa definição De humildade. de né? humildade. Porque essa é a virtude do reino na árvore da vida. Malhut, a realeza, qual é a virtude? Enquanto na coroa, certeza, convicção, esperança e fluidez, na terra é a humildade, na realeza é a humildade, é a abertura. A gente está precisando mudar as roupas de novo das palavras, né? Dos significados. Então, você fala imagem e semelhança, me veio logo aquela que todo mundo fala, então é um homem, porque a imagem e semelhança é um homem, Deus é um homem de barba, né? Energia. Então fala humildade, Masculino, já pensa aquela feminino. pessoa que não se valoriza, que está ali submissa, né? Sim. Tem umas palavras que automaticamente levam a gente para um conceito, Fechado. preconceitos, né? Preconceito, onde a linguagem, que é onde a cabala, como é que ela se justifica de uma forma científica? Na matemática e na linguística. Uhum. Então, por exemplo, a palavra gravidez, eraion, em hebraico. Se a gente pegar letra por letra, cada letra tem um número, daí vem a numerologia, como se o H fosse 8 ou 5, depende da numerologia. Mas se a gente somar o valor das letras da palavra gravidez, a gente vai ter um número de dias de uma gravidez. 271 dias. Jura? É divino isso. É divino. Quem foi que inventou essa palavra no número de dias, né? E milhões de outras comprovações. Então, essa coisa da linguagem, da matemática, a gente realmente precisa buscar o sentido. E o sentido está onde? Nos conceitos, na energia. Eu estava falando da palavra gravidez, eu ia dar um outro exemplo. A palavra shalom, que essa todo mundo conhece. Paz. Paz. Vem de lechalem. Shalom, shalem. Pagar, completar. Quando é que a gente tem paz? Quando a gente não tem dívidas. Sim. Quando as coisas estão completas. Tem um sentido maior nas palavras. Uma paz interior, né? Mas não é o quê? O que é a paz? É beber água de coco na praia? Não, é completar. É aquele momento do dia que é o shalim, né? Que é o... que a coisa assenta. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio dentro de você. Do dar e do receber. Amém. Amém é hebraico. Amém é assim seja, né? A gente internalizou amém, que assim seja. Mas amém vem de emuná, que é crença. A crença. Eu acredito nisso? Eu acredito nisso. E imun, que é treino. Amém é o treino da crença. Uau. Tem um treino. Isso é o hebraico nessa linguagem sagrada. Então, é você trazer um sentido de algo que está além dessa matéria, daquelas quatro paredes. E para aquela pessoa que é descrente, que não acredita, que... esse negócio é aqui, acabou, não tem mais nada. O que você diria? Se está dando certo para você, segue assim. Tá bem, Se está dando errado, vem para a crença. Vem para o autoconhecimento, vem para a espiritualidade. Ninguém está dando certo 100%. Isso é uma ilusão. Não. O mundo está pedindo aí socorro, mudanças, muito socorro. E principalmente energética. Que bom que tem pessoas como você. Como nós, tentando para levar essa palavra. Tentando despertar, né? Levar o que fez a gente se conectar, né, com a vida, com um sentido maior. E é um despertar. Você falou assim, e depois que você fez essa metodologia, quais foram, né, as barreiras? Eu acho que a grande barreira é trazer essa consciência para todo mundo. Isso. Mas na árvore da vida, a gente falou da primeira, né? Certeza, convicção, esperança, fluidez. Falou da sétima, superação de obstáculos, permanência e vitória. A oitava é o autorreconhecimento. Porque eu acho que no momento que eu me reconheci tão íntegra dentro do que eu estava fazendo, as outras pessoas também reconheceram. Independente de religião, de profissão, de categoria. E a íntegra vem dessa coerência. E da coerência.
Tem a ver com a gratidão também, Aham. que não é você só dizer obrigada. Não. A gratidão é um estado de reconhecimento daquilo que você passou, daquilo que você está fazendo. Você reconhece. Caramba, eu acordo para quê? Né? Obrigada, Deus. Né? Dentro do judaísmo e da cabala, a primeira coisa quando você abre os olhos é acender Agradecer. a gratidão. O reconhecimento daquilo Estou que você viva, tem. né? Estou Estou aqui viva. podendo viver essa experiência Mais aqui um na dia. Terra. Mais Obrigada. um dia. E a todos que vieram antes da gente, né? É. Todos que fizeram a gente estar aqui. De alguma forma. Que está nesse mesmo pilar, que é um pilar feminino. O reconhecimento e da ancestralidade também é um olhar feminino. Feminino. Ontem eu estava falando com o meu irmão. Ele falou, ele foi visitar minha mãe. Nossa mãe está muito repetitiva, da idade. E ela está falando do pai dela. Eu falei, eu fiz uma constelação familiar, onde a gente inclui o pai biológico, o pai que criou. O que é isso? Não tenho nem ideia do que eu estou falando. Constelação familiar. Constelação, para mim, são estrelas. Não, irmão. Constelação é a gente trazer a nossa ancestralidade, quem foi incluído, quem foi excluído. Porque a pessoa que é excluída do sistema, ela causa na gente uma intercepção no nosso fluxo. Às vezes a gente não prospera do jeito que a gente queria, porque uma pessoa da nossa ancestralidade foi excluída. E a gente só precisa reconhecer e trazer para dentro. Então, tem tantas técnicas, e leva isso a nível mundial. Nossa! É muito trabalho. É muito trabalho. Mas é o beija-flor, né? Que vai apagando o incêndio. Pouquinho. Arrumando cada gavetinha do teu armário, em vez de tirar tudo. Eu estava contando essa história, né? Falei que era o beija-flor e o leão tirando onda. Pô, beija-flor, você acha mesmo que você vai conseguir apagar o incêndio dessa floresta? E o beija-flor, eu estou fazendo a minha parte, né? E eu vou continuar fazendo a minha parte. Somos nós. Somos. O mundo está um caos, está tudo em guerra. A gente nem entende mais o sentido dessas guerras. Não cabe mais na humanidade ter esse... disputa territorial em nome de Deus. Tudo errado, né? Tem um momento que a gente vai precisar dessa consciência maior e falar, para tudo, vamos recomeçar. E vai dar um reset. Se a gente quiser ou não, esse reset ele vai acontecer. Também acredito nisso. E aí eu falei, por que eu estou falando que é o leão? O leão também é um bicho tão... Que bicho poderia ser, né? Aí uma pessoa falou, o ser humano. É o ser humano que está tirando onda lá com beija-flor. Tá, acha mesmo beija-flor que você vai pagar. É o ser humano. É o ser humano. Não é o leão tá de boa. O leão tá de boa. Tá nem aí pro beija-flor. Talvez o leão esteja até ajudando, né? O ser Exatamente, humano na cadeia. Eu aqui tentando sobreviver sozinho, não. É olhar coletivo. Muito necessário. É conexão de olhares. É energia colaborativa. É com quem? Não é nem mais o quê, é com quem. Com quem. Se não fosse com quem, eu não estava nem aqui. Né? Imagina. São essas conexões que... E humanas, né? Coisas de inteligência artificial, é bacana. Nossa Senhora. É divertido, mas até a página 2, né? Até a página 2, porque esse material humano aqui... É maravilhoso. Sandrinha, muito obrigada. Foi muito Já acabou? bom. Poxa, acabou. Já tem quanto tempo? 1 hora, né? Já tem 1 hora, eu acho, Linda ou nossa mais. Conversa. Amei. Dava pra fazer outra, assim, só falando das letras, das frequências, de tudo, né? Então, para quem está assistindo... Isso. Eu tenho um Instagram, contato. Sandra Strauss. Esse Instagram, ele é feito para compartilhar essa sabedoria. Tem lá a Biolink, com todos os cursos, tudo organizado, tudo tão bonito, tudo tão bem feito, que é do jeito que eu faço as coisas, muito bem feito. Seus livros. Os livros, está tudo ali. E acompanha, porque só vai sair coisas boas, porque a intenção é essa. É essa. Olha, gente, compartilhem esse olhar. Inscrevam-se, curtam a página, o perfil, que seja, porque é tão importante poder levar um olhar como esse para outras pessoas, né? E que tem
luz no final de um desafio. Sim. E essa luz, ela pode ser, se a gente souber Uau. fazer do limão uma limonada, ela pode ser a luz. Incrível. E sempre lembrar que a gente brilhar é tão poderoso, não pelo ego, né? Mas pelo amor, que essa luz vai iluminar também outras pessoas, né? Vamos junto, né? Vamos embora. Obrigada, Sandra. Obrigada a você, Patrícia.